Mais uma vez, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. E nós temos um casal muito especial, ex-alunos, e no caso do Serginho, nós conhecemos praticamente quase desde a nascença, porque os pais eram seminaristas no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ele e os pais faziam parte do nosso grupo familiar, estavam aqui na nossa casa quando você tinha o quê? 2 anos de idade? Não, era mais. Não, Era mais? 6. Mas você era bem baixinho, então parecia 2. E a Nath, a esposa, que é filho de missionários, nós vamos falar hoje sobre como nós podemos dar um coração missionário aos nossos filhos e por que não dizer aos nossos netos. Sim, então conte um pouquinho da sua experiência como pais, como missionários. Bom, a gente tem o começo da nossa família, né, de se tornar missionários. A gente tinha uma vida comum, né? Então, eu pude fazer o seminário antes, mas logo em seguida pude fazer a odonto, então me formei como dentista. E a Nath também fez o seminário antes, depois ela fez enfermagem. E a gente tinha nossas vidas ali no litoral de São Paulo. E Deus, então, incomodou nosso coração para irmos para o campo. Então, vocês eram pessoas normais. Éramos, agora não tanto. Meio... E chegamos, então, na aldeia ainda sem filhos, né? Chegamos assim, no contexto de missões e começamos a trabalhar numa aldeia E então com os começaram a povos chegar indígenas e os filhos começaram a chegar. Hoje nós temos 4 filhos e eles praticamente só viveram no campo missionário com a gente, né? A vida deles foi desenvolvida já depois que nós nos tornamos missionários. E agora, no momento, estamos há 10 anos no campo e a nossa mais velha está com 11. Então, ela chegou com 9 meses de vida ali já, morando conosco na aldeia. E a gente tem tido essa experiência de criar os filhos, né? No contexto missionário, mas também indo e voltando, entre idas e vindas, muitas vezes em contextos diferentes, e tem sido uma alegria a gente poder. Agora, não queremos sugerir que o coração missionário é só do missionário e dos seus filhos. Sim. Porque, de fato, antes mesmo de vocês chegarem, seus pais, e que nós já entrevistamos aqui também, nós já desenvolvemos um pouco essa ideia, queremos saber, sabemos que as Escrituras enfatizam muito o coração missionário de Deus, desde Gênesis capítulo 1, multiplicai-vos, enchei a terra, Gênesis 12, a chamada de Abraão para abençoar as famílias e muitos outros textos. Jesus 5 vezes dá essa comissão. Mas como os pais podem ajudar os filhos a terem esse coração voltado para um investimento naquilo que é eterno? Queremos um programa bem prático quanto a isso. Deixa eu só dar um pouquinho do meu testemunho. Eu não sou filha de missionários. Eu vim de um lar onde meus pais não tinham contato com missões diretamente, né? Nunca foram numa viagem missionária, nunca participaram. Mas é interessante ver que mesmo dentro do meu lar, a plantinha ou a sementinha de missões foi plantada porque minha mãe era uma mantenedora fiel de missionários. Então ela escrevia cartinhas, era daquelas que se preocupavam, que oravam e me levava para todos os congressos, né? Não, vai o missionário lá falar, ela me levava. Então assim, aquilo foi crescendo no meu coração, mesmo eu não tendo pais missionários. Então a gente vê como tem os benefícios lá na frente, né? Da cultura missionária. E aí foi quando eu tive os primeiros contatos com uma viagem missionária da igreja, pessoal da MEAP, que era os mantenedores que minha mãe ajudava. E ela falou, não, leva minha filha, tal. Então foi aquele empurrãozinho missionário, né? Eu já contei a história do meu avô, porque também venho de uma família que em grande parte foi desfeita, bem difícil. Mas meu avô, na aposentadoria dele, pegava recicláveis das ruas americanas, vendia e doava tudo para missões, amava missões e não é coincidência que Deus nos chamou para a obra missionária também. Sim. Então, avós, pais, legado, né? Ideias. E acho que um pouquinho também disso, assim, no meu contexto, né? Eu tive pais missionários, só que eles foram para o campo missionário quando eu já tinha 12 anos de idade. Então eu passei pelo processo de ser enviados, e uma coisa que meu pai falava: eu não quero família do missionário Sérgio ou Serjão, mas eu quero uma família de missionários. E ele introduziu muito bem, e a gente carrega isso, né, como um legado, né, de família. E a gente tem várias ideias bem práticas que a gente trabalhou nos nossos filhos, porque a gente não queria filhos que nem soubessem do
por que a gente estava onde a gente está, né? Então a gente teve que trabalhar algumas coisas bem práticas com eles para... Acho que o mais fácil, no caso como nós éramos missionários, foi eles entenderem por que a gente estava lá. Moramos aqui porque a gente quer alcançar esse povo. Mas a gente costuma ouvir na igreja que você faz missões de 3 formas: indo, orando, contribuindo. E você pode escolher uma delas, parece. Como se fosse algo excludente. E o que a gente sempre quis passar para os nossos filhos é que nós devemos nos envolver com as 3 áreas: indo, orando e contribuindo. Então, de forma prática, como que a gente fez isso? Nós falamos, nós fomos, estamos aqui evangelizando um povo. Então, o indo, a gente está cumprindo. Nós adotamos missionários, então escolhemos com eles, pegamos um mapa, mostramos os continentes e falamos para eles, a gente quer se envolver com a evangelização do mundo. Então, nós vamos adotar um missionário de cada continente. Então, escolhemos 6 missionários, né? E aí a gente começou a contribuir. Você já tem da América do Sul? Já temos. Puxa vida! E aí começamos a contribuir. Lógico que a nossa contribuição era pequena, perto do tamanho da necessidade, mas assim, a gente queria se envolver com a parte financeira também. Então eles sabiam que a gente tinha adotado aqueles missionários, a gente orava por eles, recebia as notícias e contribuía. Mas precisava de uma coisa mais visual, eles eram pequenos, né? Então o que a gente fez? A gente comprou um mapa, e a gente depois pode mostrar algumas imagens, daqueles que é de raspar. E aí a gente tinha aquele livro Intercessão Mundial, muito antigo, mas maravilhoso, que mesmo não estando tão atualizado, nos dava muitas ideias de como orar pelos países. Então a gente tinha o dia do cultinho missionário. Uma semana... Dentro da semana era o culto, nossa, era quarta-feira, né? Era o cultinho missionário, era o dia que a gente pegava o livro, escolhia o país, as necessidades, raspava ali no mapa, e aí orava por missionários daquela região ou notícias que a gente sabia. Então eles sabiam que tinha esse cultinho missionário. Muitas vezes a gente chegou a escrever, como já não era mais na época das cartas, a gente mandava vídeos nossos para os filhos dos missionários que estavam lá. Então eles gravavam dizendo que estavam orando por certa situação. Então era uma forma visual, tinha as fotinhos na parede ali para eles entenderem que a gente participava disso, né? Acho que uma outra forma também que eu busquei fazer dentro do culto doméstico, a gente fala muito de ser bibliocêntrico, né? Ou seja, da parte de centralidade da Bíblia, cristocêntrico, né? Então sempre apontar, todas as partes das escrituras apontam para Cristo. E a gente também introduziu o missiocêntrico, né? Não centralidade da ação missionária, da tarefa missionária. Então todo cultinho que a gente tinha em casa, a gente lia um trecho das escrituras, a gente pontuava como que aquele versículo faz referência a Cristo na nossa vida e como que aquele versículo também faz uma referência à nossa tarefa missionária. Então a gente introduzia isso de uma forma bem, bem prática, sempre dava alguma pontuada e essa mensagem a gente precisa passar para outros e a gente precisa conseguir fazer com que isso chegue a todos os lugares. Então a gente tenha sempre de uma maneira bem intencional de levantar a parte de missões nos momentos de cultinho. As 3 áreas, o que você compartilhou, todo mundo assistindo também pode orar, pode contribuir, adotar missionários. Vocês foram. Qual a importância das pessoas, das famílias, ou se os pais e avós não podem enviar filhos? Viagens de curto prazo, visita ao campo, Equipando equipando em acampamentos e instâncias e outras oportunidades. Eu acho que assim, hoje já as igrejas olham talvez para os campos e as agências olham para essas viagens e não veem muito benefício. Vou trazer o pessoal aqui uma semana, crianças, adolescentes, o que eles vão contribuir para o campo? Realmente é pouco, mas o benefício é ao contrário. Na verdade, é para quem foi. Eu fui uma adolescente que fui em viagens missionárias e o meu primeiro contato foi com ribeirinhos. E eu falei, nossa, existe uma realidade que eu nunca vi, uma família de missionários vivendo de um jeito que eu nunca imaginei e eu me enxergo nesse lugar. Então, assim, se eu não tivesse ido e visto, aquilo seria sempre algo muito distante, de filmes, de as histórias que contam lá na pregação. Então, essas viagens de curto prazo trazem muito, muito fruto para a família como um todo. Talvez eles não vão conseguir contribuir muito, fazer um discipulado, continuar o trabalho, mas só de pisar ali, a gente vai estar plantando a sementinha, com certeza. Existem inúmeras oportunidades, às vezes a gente não procura, né? Então, a gente procura talvez um lugar para passar férias, um lugar para a gente poder conhecer, descansar. E a gente não para procurar oportunidades de servir indo para certos contextos. Isso aqui mudou a minha vida. Que primeira viagem missionária foi com um time de futebol da Universidade dos Estados Unidos para a África e
a minha resposta foi, eu me vejo nesse lugar. E o ano seguinte eu vim para o Brasil e isso mudou a minha vida. Você estagiou também na Logos, né? Doulos, lá em Santos, que foi também uma experiência de ver vários países. Alguns sugerem que até 50% das pessoas que fazem algum tipo de estágio missionário retornam ao campo ou se envolvem de uma forma muito maior. Houve uma época com 6 filhos que nós não tínhamos condições de irmos todos nós, e a nossa filha queria, junto com a nossa igreja, ir para a Romênia, e acho que foi a Grécia também que ela foi. E nós nos envolvemos sustentando-a, ajudando a levantar recursos para isso, que também mudou a vida. E aqui no Brasil temos tantas culturas e tantos lugares, povos não alcançados, tem oportunidades para ministrar, e às vezes em português, não precisa nem falar uma outra língua, né? Dá para ministrar uma cultura um pouco diferente, mas como isso ajuda os nossos filhos a abrirem os olhos e parar de reclamar um pouquinho daquilo que não tem, porque você vê alguém que tem muito menos e começar a dar valor para as coisas eternas. Eu acho que é impossível alguém voltar de uma viagem missionária exatamente igual como foi. Então, esse é o maior benefício. A pessoa vai voltar com uma outra visão, uma outra disposição, e no mínimo ela vai ser aquela que vai motivar missões na igreja, que vai mobilizar, que vai querer se envolver, contribuir, ou até receber missionários em casa, que também tem essa troca. Então, eu vejo que, assim, se a gente investisse mais nas nossas igrejas em viagens missionárias de curto prazo, teríamos gerações que teriam uma mentalidade muito maior nessa área. Você citou a parte da hospitalidade, né? A gente, nos nossos processos de divulgação, de visitar igrejas, tudo, a gente teve essas oportunidades, essas alegrias, assim, né? De ser recebidos por muitas famílias. E é algo assim que a gente sabe que existe um gasto, existe um sair da rotina para você conseguir receber, mas é algo assim que contribui e realmente é muito útil para a tarefa missionária como um todo. Eu queria dar um último desafio e ouvir se vocês têm mais alguma ideia prática, mas essas 3 áreas, mas não simplesmente ouvir. Deus nos chamou para nos engajar, nos envolver pessoalmente. Podemos fazer em cultos domésticos, em tempo de oração ansiosa, orar pelos missionários, pelos campos, tudo mais. Mas precisamos colocar nosso dinheiro onde nossa boca parece estar e que segue o nosso coração. Quero desafiar você a pensar como família, indivíduo, a adotar missionários. Não é algo comum na nossa cultura. Talvez começar com uma família, um casal, talvez seja R$20 por mês e ir aumentando. Nós temos um quadro que tem todas as pessoas que nos mantêm no Brasil, todas as famílias missionárias que ao longo dos anos, principalmente nossos livros, sustentam. E você pode fazer isso, e se não de forma regular, e se você assumir esse compromisso, seja fiel. Claro que coisas acontecem na vida, mas infelizmente no Brasil, muitos são rápidos para começar e lentos para continuar. E um projeto, eu prego na igreja, todo mundo, na medida do possível, deve fazer pelo menos uma viagem missionária na vida, porque vai mudar totalmente sua perspectiva. Algum último desafio, ideia que vocês querem deixar? Acho que uma coisa que a gente aprendeu a gostar muito em família e que talvez caiu em decadência, as pessoas já não fazem muito, é ler biografias missionárias. Isso é maravilhoso, as crianças se encantam. A gente acha que eles não vão prestar atenção, mas eles gostam tanto quanto os livros de ficção e de histórias mais fantasiosas, porque biografias missionárias realmente instigam a gente a ir além, né? Então, acho que talvez a dica seria essa, e é aquilo que você falou, não importa o valor que você pode contribuir hoje, mas a fidelidade. Os seus filhos vão estar vendo isso e vão estar participando junto. Isso já por si só é um ensino e um princípio que você quer instituir no seu lar, né? É uma forma de fazer isso. Eu acho que essa continuidade da prática e uma coisa que eu vivi muito no meu lar é ter o meu pai nos colocando em ministério junto com eles. Então a gente fazia os fantoches ou pecinhas ou coisas, e hoje eu posso ver os meus filhos participando e servindo, e a gente tanto lá na aldeia como agora aqui no contexto onde estamos, né,
a gente tem colocado eles também para estar ali em alguma ilustração, em algum momento da atividade que a gente está exercendo. Então, introduzir os nossos filhos, eles não atrapalham o nosso ministério, muito pelo contrário. Eles estão ali para somar no ministério e como família a gente pode fazer isso em vários contextos diferentes, mas fazer coisas em família. Eu vou falar para seus filhos a cobrarem, porque eu pagava uma coca cada vez que eu usava um deles como ilustração numa mensagem. Então eu vou falar próxima vez. Muito bom. Muito obrigado por ter assistido mais um programa maravilhoso. Ficamos encantados e muito obrigado. E até a próxima vez no canal Palavra e Família.